sabe? Então, assim, por isso que quando Jesus fala assim, Pai, graças te dou, por que não se revelasse as coisas para os inteligentes, para os sábios, né? Mas sendo lá. Então, nós precisamos ler alguns textos do Antigo Testamento que estava tendo uma interpretação não errônea, mas que o apóstolo Paulo entendeu, quando Cristo se manifestou nele, que não era aquilo, né, que ele realmente ia atrás. É fantástico isso. Bom, deixa eu falar com vocês lendo, tá bom? Aí é mais fácil o Espírito Santo falar com você. Nós estamos estudando o livro de Gálatas. Na semana passada, né, nós vimos que, na última aula, que o apóstolo Paulo escreve essa carta, ele é autor dessa carta, é fantástico, e tem uma estrutura montada para entender melhor essa carta. E hoje a gente passeia porque, como nós temos tecnologia, nós temos estudos, e muitas pessoas estudaram sobre o assunto, então a gente tem uma estrutura para entender melhor essa carta. Então, o Paulo, nos 2 primeiros capítulos, ele vai defender o evangelho que ele está pregando, é fantástico isso, e o apostolado dele. Aí, nos capítulos 3 e 4, ele vai dizer a justificação da salvação pela fé, não pela lei. E aí, nos capítulos 5 e 6, ele vai dizer que você tem uma liberdade para viver no Espírito, que se você só faz o que você quer, você é escravo do seu desejo. Ah, eu faço o que quiser, então você é escravo. Olha que loucura. Ele vai tentar explicar isso. E é difícil entender, como assim, sou escravo? Só faz o que você quer. E aí eu falo para meus alunos, no mundo a gente tem que aprender a gostar do que faz. Muitas vezes, não só fazer o que gosta, né? Então é isso, são esses ditados aí. Bom, então resumindo, quem escreveu? O apóstolo Paulo. O que ele está fazendo? Combatendo uma influência dos judeus, que eles buscavam, por observância da lei, dar mais importância à lei, para os cristãos que estavam se convertendo, né, sem ser judeus. Bom, e havia um grupo de judeus cristãos lá, que eles estavam voltando à prática da lei. No que? Nós vamos ver agora. E aí nós vimos semana passada, o capítulo 1, que uma das frases mais bonitas, né, do capítulo 1 foi aquela, quando Cristo se manifesta nele, né? É fantástico isso. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 17. Eu quero pedir desculpa para vocês, assim, essa aula estava pronta ontem, aí Deus falou assim, escreve, põe esses textos aí. Eu abri o arquivo hoje de manhã e inseri esses textos que eu vou ler com vocês agora. Nós vamos entrar na cabeça dos judeus para tentar entendê-los, fechou? Porque o Paulo está combatendo o que eles estavam fazendo. Então eu vou ler 2 capítulos com vocês, 3 na verdade, antes de vir para cá. Aí eu vou pedir para o Fabinho lá, nosso obrigado Fábio, projetar aqui, Gênesis 17. No capítulo 17 de Gênesis, Deus está conversando com Abraão. E localiza aí para mim o versículo aí, que Deus troca o nome de Abrão para Abraão. Ó, a partir do versículo 5. Por favor, Fábio. Ó, deixa ali, ó, capítulo 1. Olha que legal para você entender, ó, o versículo 1. Quando Abraão tinha quantos anos? 99. Observe que o filho da promessa vai nascer já. E aí começa uma interpretação bonita. Quando Abraão tinha 99 anos, Deus apareceu para ele. Olha, quem apareceu para ele? Eu tenho fé que um dia, a pessoa assim no meu íntimo lá, estou chegando lá, né? Daqui a uns 30 anos, tenho esperança ainda de ter um papo assim, federal com Deus. Assim, sabe assim, você não quer isso? Fala sério. Depois que Deus chegar, vem aqui, Marquinhos, vou te mostrar. Só nós. Aí Deus revela, ó, eu apareci um dia para Abraão e falo o seguinte, Cícero, eu sou o teu Deus, o Todo-Poderoso. Caramba, fala. Se coloca no lugar dele, se coloca. Deus fala assim, ó, eu sou o seu Deus Todo-Poderoso. Ei, anda diante de mim e seja... Meu, é fantástico. Fala. Isso é para ele só? Não, é para mim, é para você, porque é o mesmo Deus se revelando para alguém que deixa tudo, lá em Gênesis 12, há uns 20 anos atrás, 20, né, velho? 70 anos foi chamado.
Ó, 20 anos, deixa tudo e vem conversando com Deus. Vem se preparando para esse momento. Pronto. Por favor, continua. Só para você entender o que estava na cabeça dos judeus. Vai lá. Assim, ó, ande na minha presença e seja íntegro. Assim confirmarei a minha aliança entre mim e você. É entre Deus e ele. É entre Deus e você. É entre Deus e mim. E multiplicarei muitíssimo você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência para falar. Então, e continua assim, ó, eu quero chegar onde estava a discussão. Versículo 3. Abraão fez o quê? Caramba. Prostrou-se em terra e Deus lhe disse, vai. Da minha parte, essa é a minha aliança com você. Você será o pai de uma multidão de nações. Já não será mais chamado Abrão. Agora, o seu nome será Abraão. Porque eu o constituí pai de uma multidão de nações. Sabe que Deus está escolhendo. E Ele escolhe porque Ele é Deus. E eu não tenho... É Ele que escolheu. Por que você acha que Deus escolheu? Eu não sei. Mas Ele te escolheu. E Ele vai te escolher, assim, pela fé você vai bem entender. E isso vai ser falado, antes de nós lermos lá o livro de Gálatas, nós temos que ler isso. E Deus te constituiu pai de uma multidão de nações. Continua lá. E aí Ele vai fazer uma aliança. Eu o tornarei extremamente fértil. De você farei nações, e de você procederão reis. E ele não era pai ainda. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você, e a sua futura descendência, por todas as gerações, para ser o seu Deus, e o Deus de sua descendência. Darei a você e a sua descendência como propriedade perpétua toda a terra de Canaã, onde você agora é estrangeiro. Além disso, serei o Deus deles. Olha que bonito. E aí, ele fala assim, da sua parte, disse Deus, guarda a minha aliança, tanto você como a sua futura descendência, por todas as gerações. E aí vem o que vai acontecer. E essa é a minha aliança. Guarda essa aliança. Que aliança? Essa é a minha aliança com você e com a sua futura descendência. Aliança que vocês guardarão. Todos os do sexo masculino entre vocês serão... Meu, você sabe o que eu vou estudar isso? Isso é muito profundo. É muito profundo. Continua. Aí ela fala assim, ó, o que é o circuncidado? Vocês serão circuncidados na carne do prepúcio, e esse será o sinal da aliança entre mim e... sabe esse português aí, eu fui aprender lendo a Bíblia? Você fala assim, ó, entre eu e você tem uma distância. É errado. É entre mim e você. A gente pensa que é errado, né? Se você colocasse na prova de língua portuguesa lá, entre eu e você tem uma distância. Está errado. É entre mim e você. Está aí. Bom, vamos embora. Pelas próximas gerações, todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado. Tanto os escravos nascidos de sua carne, quanto os que foram comprados de estrangeiros, que serão da sua descendência. Para um pouquinho só. Então, estava na cabeça essa aliança, estava ou não estava? E aí os adultos ali foram circuncidados. O que Deus está tentando dizer é o seguinte, aí, Fábio, por favor, abre em Atos 15. Aí o que vai acontecer? E isso estava na cabeça deles. Judeu, circuncidado. Até então, quando o apóstolo João abre o jogo no Evangelho, dizendo que no princípio era o verbo era Deus, combatendo lá a ideia que tinha na época dos gregos que Jesus não era Deus, ele já vai explicando que era Deus. Lá no João 1, ele vai falar o seguinte, deixa eu sair, que Jesus veio para os seus, mas os seus nos receberam. Quer dizer, Jesus veio para os judeus, que ele era judeu, que era a promessa, mas eles não entenderam, não receberam. Mas a todos quanto receberam, Deus poderia ser o quê? Filho de Deus. Aos que creem no seu. Então, Jesus, ele veio como sendo o seguinte, olha, a ideia daquela aliança, daquele povo, era assim, você precisa ter a responsabilidade de anunciar o reino
para gerações futuras de você. E o ato de você ir ali operar, fazer a fimose do pênis ali, era exatamente isso. Olha, aqui, o seu pênis, assim como o útero da mulher, é como se fosse o portal que vai receber os futuros filhos de Deus. É fantástico. Então, assim, você tem que tomar cuidado com a sexualidade. Ele está dizendo o seguinte, porque aqui é o futuro das gerações. Então, o fato de você estar ali, logo na criança, e explicar para ele o que está acontecendo, existe um Deus que lá em Gênesis 12 apareceu para um homem chamado Abraão. E ele fez essa aliança para os homens nunca esquecerem de ensinar para os filhos, que são as próximas gerações. Então ele mexe ali no órgão das futuras gerações. Bom, e aí então esse povo vai lá para o Egito, fica lá 400 anos, voltam, e tudo você conhece a história do Antigo Testamento. Bom, o Paulo, ele conhece o Antigo Testamento, é um dos mestres do Antigo Testamento. E lá em Atos 9 ele se converte. E Jesus aparece para ele. Em Gálatas 1 nós vimos isso. Fala assim, eu, o apóstolo Paulo, não por homens, mas diretamente chamado por Deus, eu estou pregando o evangelho. Nós lemos lá. E aí o Paulo, ele está lá na cidade pregando, na viagem dele, missionária, e ele está lá pregando o novo evangelho. Mas ele tem que tentar mostrar para as pessoas que o que elas estavam lendo tinha um sentido futurístico simplificando Jesus Cristo. E aí ele fala o seguinte, as pessoas que não eram judeus estavam entendendo a necessidade de explicar para os filhos a importância de Jesus Cristo, do evangelho, dessa boa notícia, sem se preocupar com a aliança que o Abraão fez fisicamente com Deus. Não é mais necessário você fazer nada na sua carne para ser salvo, para andar na presença de Deus. Basta você cumprir 2 mandamentos. Que Jesus pega os 10 e resume em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu entendimento, sua alma, de todo o seu entendimento, coração, e ao próximo, como a si mesmo. Isso resume os 10 mandamentos, Jesus fez isso. E o restante, eu já fiz por você. Não se preocupe. E aí só tem que você tem que conhecer o Jesus. Bom, em Atos 15, o Paulo arrumou um grande problema, porque ele defendia a prática da lei. Só que, ao invés das pessoas ler a lei, no sentido de obedecer ali, para viver em sociedade, existiam muitos costumes judeus como prática religiosa. Então, por exemplo, eu gosto muito de usar isso aqui, começou a aparecer nas plaquinhas do banheiro, dos homens, urinar dentro do vaso. Outra coisa, olha, depois se virou, dê descarga. Estou pegando as coisas mais próximas nossa. Por quê? Porque tinha alguém urinando fora. Por quê? Porque tinha alguém que estava dando descarga. Então, essas coisas que estavam acontecendo dentro da liturgia, os grupos chamados fariseus lá, eles foram colocando lá, porque eles queriam praticar a lei mesmo, que tinha que fazer o que estava escrito, para agradar a Deus. Então, eles viviam debaixo da lei. E essa aliança para eles era importante. Se você não fosse judeus, e o evangelho começou a ser anunciado por judeus, são os apóstolos. Então, se você quiser andar com os judeus, você tinha que circuncidar o pênis. Mas por quê? Eu já entendi. Eis aqui algo que nos impede. Então, é disso que o apóstolo Paulo estava falando. Não precisa mais. E olha só, Atos 15. Alguns homens desceram da Judéia, Antioquia, lá da região da Galácia para cima, e passaram a ensinar aos irmãos, se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. O apóstolo Paulo sai de lá, dizendo que você tem que simplesmente crer que Jesus foi o último sacrifício. João Batista fala, Deus revela para João Batista, esse é meu filho amado, é quem me comprazo. E João Batista fala, pessoal, segue esse aqui, esse aqui é o Cordeiro de Deus, é ele que vai tirar o pecado do mundo. Ele entende isso, Deus revela.
E esses homens estavam muito ali, então eu tenho que fazer para ser salvo. E criou um BO nisso. Então, por favor, continua rapidinho, Atos 15, para você entender. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande quê? Briga, discussão, contenda. Quase saíram na mão. Vocês vão ver, o Paulo vai daqui a pouco, vamos ler em Gálatas 2. O Paulo briga com Pedro. Ô Pedrão, não vai ser falso aí, cara. Quando você está com os caras lá, é uma coisa, quando você não está, é outra. Está na Bíblia isso, vou ler com vocês. Aí é o seguinte, com ele, assim, Paulo e Barnabé foram designados com outros para irem a Jerusalém, reunir lá a cúpula para discutir o assunto, que é o primeiro concílio que tem em Atos. Então, eles vão discutir um assunto para ter um conselho sobre aquele assunto. Uma assembleia geral. O que vocês acham? Vamos. Fala aí, Pedro. Fala aí, Thiago. Fala você. Aí, verdade. E desse concílio, sobre esse assunto, que é o assunto? Vem cá. Vocês entenderam errado. Não precisa mais fazer nada para ser salvo. Como assim? Vocês não leram em João 17? Estou falando sério, é fantástico. Não li, então vamos ler. Para você ter argumentos convincentes, né, para que o Espírito Santo convença a pessoa. Você nunca vai convencer o Espírito Santo. E aí foram lá, aí eles foram para Jerusalém. Quer ver? Sobe rapidinho esse texto, Atos 15. E a igreja os enviou, e ao passarem pela Felícia, por Samaria, contaram, nesse caminho, né, eles contaram como os gentios tinham se convertido. E essas notícias alegraram todos os irmãos. Avançando mais aí, vai ter o concílio, e no finalzinho do capítulo 15, chegou-se a uma conclusão. Desce rapidinho aí. Bom, quer saber? Olha, fala para o pessoal não se preocupar mais com a operação da fimose, não. Não? Tá. Manda eles se preocuparem com 3 coisas. Acha aí. Se abster da fornicação. Falando sério, acha lá. Se abster da fornicação, de comer coisas consagradas, vê lá, está na Bíblia, por quê? Eles estavam se preocupando com isso e estavam fazendo outras coisas, que estavam desagradando a Deus. Achou aí? Qual versículo que é nesse capítulo? Acha aí, Atos 15 está lá para baixo, lá, o resultado do concílio. Isso, vai. Isso, então, rapidinho, presta atenção. Olha o que aconteceu. Esse assunto que para ser salvo e andar com os judeus tinha que operar a fimose, não tem uma coisa com a outra. Se você quiser operar a fimose, é legal, até é higiênico, é saudável, legal. Mas não tem nada a ver com a salvação. Muito pelo contrário. Aí os apóstolos discutiram, você pode ler esse capítulo lá, um vai falar, outro vai falar, e saiu uma conclusão. E essa conclusão tem que novamente fazer uma viagem para o Brasil, lá para cima, né? Onde existia a terra lá, para dizer o que foi decidido. Então, era isso que tinha que ser pregado nas igrejas. Esquece a operação da fimose. Muito pelo contrário. Então, assim, cuidado, fujam, não se abstenham, fujam da comida sacrificada a ídolos. Isso vai dar uma confusão. O apóstolo Paulo vai ter que melhorar essa ideia lá em Coríntios. Do sangue de carne de animais estrangulados. Quer dizer, lembra lá no Egito, estavam morrendo de fome. Vinha as codornizes lá, que Deus mandou comer. Calma. Vai ter, todo dia vai ter, calma, limpa direitinho. Não sai comendo que nem um animal, carne estrangulada não. Certo? E cuidado com a imoralidade sexual. Ele vai falar assim, aí na sua Bíblia deve estar assim, fuja das fornicações. E o apóstolo Paulo vai ter que explicar isso depois. Olha só que loucura. Sai essa notícia, sai para as igrejas. E quando a verdade entra nas igrejas, nós temos que sair da zona de conforto, porque a palavra nos confronta. Ixi, e agora? Estou salvo? Se você entendeu o sacrifício de Jesus na cruz por você, não está em questão a sua salvação. Então, entendeu o que está na cabeça dos judeus? Sim ou não?
Estava essa discussão. Aí o Paulo reuniu com o concílio, ó, então é o seguinte, nós temos que falar isso para ele. O Paulo já tinha falado, só que agora é oficial. Por quê? O Paulo saiu da igreja, e aí os falsos apóstolos entraram lá e estavam ensinando outra coisa. Pode? Não, pode. Não, peraí. O que a Bíblia diz? Vamos seguir o que está na Bíblia. Mesmo que eu esteja fazendo, eu tenho que deixar de fazer. Que Deus falou, olha, ande na minha presença e seja íntegro. Lá em Gênesis 17. Não é legal isso? É o mesmo Deus. Tá, para um pouquinho. Isso o Paulo tinha lido, o Paulo entendeu e estava combatendo. As pessoas não entenderam. Então eu quero, por favor, que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17. Segura aí, daqui a pouco a gente entra em Gálatas e voa Gálatas. Gálatas é autoexplicativo. Se você não lê isso, você não entende o que Paulo está falando. Porque ler Gálatas, é assim, vocês vão ver que não tem palavra difícil, é só uma ideia. Vocês vão entender. Ó, esse capítulo deveria ser o capítulo da sua vida. Falando sério, quanto antes você entender esse capítulo, melhor para você. Porque sabe quem está falando? Jesus Cristo. Jesus, ele vai chegar assim no monte, e tem os discípulos assim, ele faz uma oração, todo mundo vai ouvir, é fantástico. Ó, depois de dizer isto, Jesus olhou para onde? O céu mas olha só para você entender, eleva os meus olhos para os montes. De onde vem o socorro? Mas o fato de você olhar para o céu, lembra quando a gente faz o gol, você fala assim, é isso, agradecendo a Deus, nesse sentido, é para você entender que existe um céu, existe um Deus Todo-Poderoso. E Jesus, então, ele olha para o céu, para todo mundo, ó, eu vou estar lá daqui a pouco, eu vou falar aqui na oração, presta atenção. Ele fala assim, Pai, chegou a hora, está chegando. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te... Segue o jogo, Yasmin, é autoexplicativo. Pois lhe deste autoridade sobre todas as pessoas, para que conceda a todos o que me desse. Deus deu você para Jesus. Não foi você que escolheu. O maluco, entender isso é complicado. Ou eu que vim aqui porque eu quero. Não, foi Deus que te trouxe. Para te melhorar, para você sair e representá-lo. E ele fala assim, no versículo 3. O que é a vida eterna? Pronto, essa é a vida eterna. Olha que simples, entre aspas. Sabe o que é a vida eterna? Ele vai explicar. A vida eterna é essa. Jesus vai explicar para você o que é a vida eterna. O que é a vida eterna? Conhecer Deus. O que é a vida eterna? E a vida eterna é esta, que te conheçam, o único Deus verdadeiro. E a Jesus, aí ele fala na terceira pessoa. Ele vai falar a mim, ele fala, e a Jesus Cristo, a quem? Isso é vida eterna. O que é vida eterna? Não facilita. Você quer ter vida eterna? Sem conhecer Deus. E Jesus, que é o Deus personificado. E ele fala, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me desse para um pouquinho. Então aí a lição de casa é você ler 17, beleza? E ele vai falar de mim e de você, e vai orar por aqueles que ainda não viram Jesus, mas vão crer. Tá, vamos voltar para Gálatas agora, senão a gente não vai sair de Gálatas. Oi? Na oração? Falei. O centurião? Entendeu o que eu estou falando? Eles vão ser presos lá, Paulo e Silas, está falando na prisão? O Paulo e Silas está na prisão. E é o seguinte, viu? Só que o pessoal para ali, só para você entender, o Chino está falando o seguinte, que se eu ia ler Atos 16, eu não ia ler porque o que estava em questão em Atos 15 era a ideia que o Paulo está combatendo em Gálatas. Mas ele já leu lá e está falando assim, mas como eu mexi aqui em Atos
em João, que é Jesus que salva, o China já ligou e falou o seguinte, olha, lá em Atos, continuando o Atos 16, que a gente não vai continuar, lá preso, quando Paulo estava preso, tem um terremoto, e aí o centurião ia se matar. Porque ele falou, ixi, eu vou morrer aqui, vou morrer mesmo. Eu deixei os prisioneiros fugir, e quando ele vai se matar, o povo, não faz isso, nós estamos aqui. Não, ele falou, como vocês estão aí? Não fugiram? Não. Mas por quê? Porque aqui nós estamos felizes, aqui eu estava até cantando, cara. E aí o Paulo falou assim, aí o centurião falou assim, caramba, vocês são diferentes. Normalmente as pessoas iam pegar e fugir. Aí ele falou assim, mas que Deus você serve? O que eu tenho que fazer então para ser salvo? Olha, ele falou assim, ó, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e toda a sua família. Mas se você continuar lendo, a Bíblia vai dizer que o Paulo foi na casa dele pregar. A gente não é isso. Ah, então estou crendo aqui e... Não, você tem que pregar para sua família, meu filho. Alguém vai ter que pregar. Às vezes as pessoas olham para você e ficam olhando para o seu passado. E parece que as suas palavras não têm tanta credibilidade. Então você tem que orar para que Deus envie uma outra pessoa para pregar. É sempre assim, tá bom? Porque as pessoas olham para você, você não mudou não, hein? Continua o mesmo. Te julga nesse sentido. Aí Deus não tem problema. Deus manda outro. Bom, tudo bem? Gálatas 2, vamos para Gálatas agora. Tudo isso para você entender, estava na cabeça daquelas pessoas em Gálatas, tá bom? Gálatas capítulo 2 é o nosso capítulo de hoje. Vamos ver se a gente lê uns 2 capítulos. É autoexplicativo. Por quê? O Paulo está falando o seguinte, depois passado 14 anos, que ele se converteu, você acha que é feira, né? Dá um pastel de queijo aí. 2 minutinhos, tá o pastel. Você está lendo o livro de Atos, passa 5, 10, 15 anos. E você quer ser imediatista, né? Porque a gente lê, já li o que aconteceu. Ixi, cara, mas ali muita coisa aconteceu. O que aconteceu em 14 anos? Você é capaz de pensar na sua vida? É muita coisa. Alguns não tinham nem nascido, eu tinha nascido já. Quem tem menos de 14 anos, hein? Não, Fábio, você não, estou falando de igreja, não. Aí é o seguinte, volta para cá então. Então, assim, ó, depois, é Gálatas 2, tá? Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. Tem uma carta com o nome desse homem aí. E subi por uma revelação, eles expus o evangelho. Aí o Paulo vai, na outra viagem, que prego entre os gentios. E particularmente ao que estavam em estima, quer dizer, em autoestima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Quer dizer, o Paulo diz o seguinte, ó, ele foi lá pregar humildemente para as pessoas, aqueles que se achavam conhecedores da lei, ele foi lá explicar o evangelho. Que evangelho? Que ele combatia antes, mas que agora ele entendeu que Cristo é a lei personificada. Cristo não veio anular a lei, ele veio dizer assim, ó, foi eu que escrevi, meu filho, deixa eu dar o exemplo para você, me segue. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a, que é o assunto que estava problema lá, da circuncisão. Porque assim, no livro de Atos, tem um momento que o Timóteo, vem aqui, nós vamos lá no meio dos gregos, lá dos judeus, e eles são chatos no negócio da lei. Você não quer se circuncidar para o pessoal tratar melhor? Vai acontecer isso. E o Tito falou assim, eu não vou não. Aí não vou circuncidar não, já entendi o evangelho. Eu não. E isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, ou seja, vocês precisam fazer para ser salvo. Quando Jesus falou, para ser salvo, basta conhecer a Deus, o único Deus, e a mim. E aí, o Espírito Santo vai te revelar as coisas, aos quais nem ainda por uma hora, né, cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permaneça entre nós. Isso é importante. A verdade do evangelho, o assunto principal na igreja tem que ser Jesus Cristo. Qualquer outro assunto que a gente traz para a igreja vai criar confusão, discórdia. Se o assunto for Jesus, e não interessa a minha opinião e a sua, se a gente lê, se o Espírito Santo se manifesta através da sua palavra, através de um louvor,
eu quero me consagrar no seu altar. É que eu não li todo o Evangelho de João 17 lá. O Jesus vai falar assim, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É a palavra que vai santificar. É a palavra que vai purificar. E com esse raciocínio, o apóstolo Paulo e os irmãos saem pregando. Sai de costume. É como se eu olhasse para você, não interessa se você é japonês, se você é grego, se você é chinês, você é um ser humano que merece ter a vida eterna com Jesus Cristo. Então nós temos que apresentar Jesus para essa pessoa e o Espírito Santo vai tocar no coração dela, tá bom? E ele fala o seguinte, olha, no versículo 6, e quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tinham no outro tempo, não se dá, quer dizer, Deus não aceita a aparência de homem, os caras pareciam ser inteligentes, pareciam ser doutores, mas no fundo eles estavam utilizando o costume deles. Se vocês não fizerem igual a mim, se vocês não forem no corpo, se vocês não tiverem as marcas que eu tenho, você não pode andar comigo. Quer dizer, se você não fizer isso, você não pode ser salvo. Esses digo que pareciam ser alguma coisa, mas nada me comunicaram, quer dizer, nada me acrescentou, Paulo. Esses caras, eu até ouvi, mas nada me acrescentou, Paulo fala. Então deve estar isso na sua versão, tá? Bom, e ele fala assim, antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão, que estava confiado, como a Pedro, ou da circuncisão, então, olha só, aí começa a confundir. Deixa eu só resumir. O apóstolo Pedro, quando vem lá o Pentecoste, o Pedro e os outros irmãos, Jesus falou assim, ó, vocês serão revestidos de poder para serem minhas testemunhas, tanto na Judéia, Samaria e nos confins da terra, certo? O que eles fizeram? Eles ficaram confinados ali em Jerusalém, ficaram ali, pregando só para os gregos, com medo até de morrer. E aí, Deus permitiu a perseguição, através, inclusive, do apóstolo Paulo, para que eles saíssem dali. Tanto, se você começar a ler a carta do Tiago, ele vai falar assim, ele começa assim, aos irmãos da dispersão, quer dizer, o pessoal está fugindo para não ser morto. E aí o Pedro, ele é levantado para pregar para judeus, os da circuncisão. E o Pedro, ele não queria pregar para quem fosse judeu. Até que em Atos, lá 10, lá, Deus aparece para ele e fala, Pedro, seguinte, está com fome, né? Aí aparecem uns lençóis para ele lá, come. Não vou comer isso aqui, esses animais. Ô Pedro, não chama de impuro que eu purifiquei. Acabou de falar isso, chega as pessoas na porta, ó, você vai com eles lá, porque tem um tal de Cornélio lá do outro lado, lá que não é judeu, é um dos meus, você vai lá pregar para ele. Mas o Pedro não se sentia bem. Sabe aquilo que você faz por obrigação? Jesus chamou isso de servo inútil. Jesus pegou pesado. Se você só faz o que eu peço, você é inútil. Olha no reino, né, Licido? Quer dizer, você não é uma pessoa proativa. É igual na escola. Por exemplo, Tânia, supor, você está do lado aqui, o Marquinhos está com dificuldade em matemática. E você não tem tanta dificuldade. E aí você fala assim, se você anda com ele, olha que legal, se você anda com ele, para mim é inconcebível que você não explicar para ele. Aí você fala assim, mas ele não pediu? Não é isso? Não é isso na escola? Ele não pediu? Mas eu sou amigo, caramba. Então, o Pedro, assim, ele só queria pregar para os judeus, os da circuncisão. O apóstolo Paulo é levantado por Deus, então, para ser o da incircuncisão, os incircuncisos, ou seja, os gentios. A obrigação dele é pregar para todo mundo. Se aparecesse um judeu, ele pregava também. Mas a missão dele era essa. Ele tinha isso. Você tem que saber qual é o seu ministério, beleza? Então, nesse sentido, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para os gentios da incircuncisão. Não era obrigado. Aquilo não era motivo de salvação. Quem salva é Cristo. E conhecendo Tiago, Cefas, João, né, Pedro, João, Cefas é o Pedro, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos
as destras, né, a autorização, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios, e eles a circuncisão. Então, chega o seguinte, ó, vamos ter uma reuniãozinha aqui, ó, quem que vai lá para tal lugar? Não, só tem gentil. Vai o Barnabé e o Pedro, e o Paulo. E para lá, só tem judeu. Vai o Pedro, vai João. Em reunião, tudo isso discutido, porque eles queriam pregar o evangelho. Bom, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, que também procurei fazer com diligência. Não vai pregar só para gente rica, não, meu. Não é assim. Tá bom? Ele fala assim, e chegando Pedro a Antioquia, aí começa a briga. Ó, e chegando Pedro a Antioquia, uma cidade, lhe resistiu na cara, porque era repreensível. Ó, o Paulo chega, quando chegou na Antioquia, naquelas viagens missionárias, oi Pedro. E aí começa a discussão. Como assim discussão? Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Está vendo? Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Moral da história. O Pedro estava batendo papo ali, reunião, só tinha gentil, não tinha judeu. Estava lá, tudo bem, tem que ir lá mais. E aí lá na esquina, quem está vindo? Ixi, está vindo um grupinho de judeu. Então ele disfarçava assim, ó, estou aqui de passagem, nem conheço. Estou aqui porque estou sendo educado. Mais ou menos assim. Aí o Paulo, Pedro, e olha o que vai acontecer. O pessoal está falando isso do circuncisão, mas fica nesse livro, que lá no capítulo 5, vai encerrar esse assunto da circuncisão, e vai estar legal. Vocês estão preocupados com isso, né? Então vem cá. Olha o que está acontecendo. É isso aqui. Vocês estão preocupados com uma coisinha de 3.000 anos atrás, mas olha aqui o que vocês estão fazendo. Aí o Paulo vai explicar a diferença entre obras da carne e fruto do Espírito, que ele aprendeu. Por toda essa discussão está lá. Então, entre os apóstolos tinham. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Quer dizer assim, até a dúvida se andava ou não judeu com gentil, estava na cabeça deles, dos irmãos, dos apóstolos. Mas menos assim, católico vai para o céu? Presbiteriano vai para o céu? O da Assembleia vai? Batista, só o Batista que vai? Era mais ou menos isso. Quer dizer, você não pode conversar com outro que processa a sua fé de uma outra maneira? Mas peraí, Jesus Cristo que morreu na cruz, o que ele está achando disso? Não, mas o outro faz isso e isso, tá legal. Tá, tudo bem. Mas, assim, se vai entrar no céu ou não, quem tem a chave do céu é Jesus Cristo nesse sentido. Então, sai dessa discussão. Se você acha que ele faz algo a mais, deixa o Espírito Santo revelar. Porque a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a teu Filho Jesus Cristo, a quem enviaste. É isso, o suficiente. Se você faz mais do que isso, aí é com você. É que a gente não acredita que é tão simples, entre aspas, mas não é tão simples. Se tu, aí o Paulo vai chegar para o Pedro, se tu, sendo judeu, vive como os gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Olha que loucura. Se você, que é judeu, se tu, sendo judeu, vive com os gentios e não como judeu, por que você vai obrigar os gentios a viverem como judeus? O que tem a ver a salvação com que tipo de pessoa onde você nasceu, e que país você nasceu? E começou, então, essa discussão. E até os apóstolos tinham essa dúvida. Então, começou a quebrar. Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Quer dizer, independentemente da idade onde você estiver aqui, se o brasileiro for lá para o Japão, você vai mudar a nacionalidade? Adolescente em todo lugar, cara. Eu fui lá para Porto Seguro com o pessoal do terceiro ano, do ensino médio, aí, um tempo atrás. Imagine 5.000 jovens reunidos. Tinha até a avenida, chamada Avenida o quê? Como é que chama aquela avenida lá? Isso aí. Não é isso aí? Passeio do Álcool, tá lá. E aí estava lá.
Quer dizer, você está lá no meio da passarela do álcool, que faz parte do tour, a pessoa, ó, aqui é álcool, mas ó, tem refrigerante ali também, tá? Então, mais ou menos assim. Então, assim, o problema é, olha, onde você estiver, a sua natureza humana não vai distinguir a sua nacionalidade. As suas atitudes vão dizer se você é de Cristo ou não, porque todos nós somos pecadores e a tendência é nós satisfazermos os nossos desejos primeiro, não de Deus, até que você entenda que Deus está nascendo em você. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo, temos também crido em Jesus Cristo. Então, o Paulo tem uma luta ali, até com os irmãos ali que tinham dúvida, que estavam pregando pouco para os gentios, e o Paulo assumiu, ó, pessoal, não, tudo igual, cara. Muito pelo contrário. Todos entendem matemática da mesma maneira, ciência da mesma maneira, por que o Espírito Santo não pode ser revelado da mesma maneira? Nesse sentido. Tem alunos que vão fazer intercâmbio agora lá no Canadá. Eles vão fazer uma atividade, vão mandar de lá para cá. Então, assim, é a mesma matemática. Pode ser aplicada de outra maneira, mas o raciocínio é o mesmo, e assim por diante, tá bom? É isso que ele está falando, Jesus é o mesmo. Você tem que ser, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será. Quer dizer, não é o que você faz. Você não faz as coisas boas para ser salvo. Olha, Deus, estou aqui fazendo as coisas. Não, você faz porque Deus te motivou a fazer. E é uma expressão do salvo. É aquele, a igreja não reúne, a igreja não vai te salvar. Não é, você não está aqui na igreja, vindo na igreja para ser salvo. Você vem porque aqui é a reunião dos salvos. Onde Deus vai fazer você, vai te lembrar através da manifestação do Filho dele. Por isso nós temos que pregar a Cristo. Por isso nós temos que pregar a Cristo. Deus nos reuniu aqui para lembrar, ó, eu escolhi vocês. Estejam sempre diante de mim, sejam íntegros, e eu vou te multiplicar grandemente. Quer dizer, eu vou levar você em destaque. As pessoas vão olhar para você e vão perguntar assim, pai, que Deus você serve, cara? Que não está deixando me matar. E aí, se matar de várias maneiras. Então é assim, não é pelas obras da lei. Pois, se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? Quer dizer o seguinte, ó, se nós procuramos ser justificados em Cristo, nós somos cristãos. Cristo é o nosso ídolo. Nós somos seguidores de Cristo. Né? Como se fosse internet hoje. Quem é seu ídolo? Jesus Cristo. Então, nós somos seguidores dele. Então, nós temos que fazer o quê? O nosso canal no YouTube tem que resplandecer essas luzes, esses flashes de luz de que nós seguimos nesse sentido. Então, quando as pessoas olham para assim, ó, esse aqui segue Cristo. Ó, esse aqui segue Cristo. Ó, esse aqui segue Cristo. Nesse sentido, tá bom? Só para você entender. E aí fala assim, por quê? Porque Jesus não é o ministro do pecado. Quando as pessoas olham para você não está entendendo muito bem isso, estou falando só de circuncisão, né? Por isso que lá para frente você vai entender. O Paulo pega pesado. Mas deixa para lá, vamos só entender agora os caras aqui. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constitui-me a mim mesmo transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Então, não estou entendendo nada porque eu não li o Antigo Testamento. Então, nem vou ler com você, porque o assunto agora é só circuncisão. Não precisa ler nesse sentido. Você tem que entender o seguinte, você precisa ler Jesus Cristo. Você tem que amar os evangelhos. Mas o Antigo Testamento, eles são citados ali, e para você entender melhor, espiritualmente, o que está acontecendo ali, aí sim você para, reunião aqui na igreja, na sala de jovens, escola bíblica, está estudando, você vai entendendo melhor. Mas o fato de você não entender uma parábola, ou alguma coisa que está sendo ministrada ali, não significa que Deus não te ama. Não, é todo um processo. O importante é o que Jesus pensa a respeito disso. E aí, ó, dicas legais pra caramba. O primeiro livro que fui ler é João. Eu errei nesse sentido. Porque o Marcos, ó, são os 4 evangelhos falando da mesma coisa. Nascimento, vida, morte e ressurreição de Cristo.
Mas o interessante, que vou ler com meus alunos na escola, é assim, o livro de Lucas. Falando sério, por quê? Se você tivesse dinheiro, hoje, né? Volta 2 mil anos atrás. O que está acontecendo lá, hein, judeus lá? Apareceu um tal de Jesus Cristo lá, que mudou tudo aqui. Roma está preocupado, está matando os caras. Ô, Lucas, você que é um cara estudioso, ó, eu vou bancar a sua pesquisa. Vai lá pesquisar, cara. Mas, Onésimo, não, vai. Então, ó, fica à vontade. Come, bebe, viaja, eu banco. E aí esse cara chamado Lucas, que era um cara estudioso, um médico da época, assim, ele começa a estudar e ele escreve o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. E a partir lá do capítulo 15, ele entra na história. E ele começa a falar, nós estamos aqui juntos, eu estou aqui, analisando, escrevendo tudo. Então, o livro de Lucas, ele é imparcial. Ele não defende nada, se ele vai falando, ó, isso aqui, tinha Herodes, os reis magos, começa a história, Jesus lá com 12 anos, depois sai de cena, volta só com 30. Tudo isso é fantástico. E tem tudo um porquê que ele volta com 30, aí você vai estudando no Antigo Testamento. Deixa eu só terminar isso aqui. Então, quando você está lendo isso aqui, o apóstolo Paulo, ó, nós pegamos só a circuncisão, e as cartas estão discutindo. Ó, eu já estou crucificado em Cristo. Eu já entendi que o que eu fizer não vai mais afetar nada. O meu coração já está circuncidado. Eu não tenho mais um bloqueio para entender o amor de Cristo na minha vida. Ele vai falar isso. Já estou crucificado em Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha essa declaração. E a vida que agora vivo na carne, quer dizer, eu estou me movimentando, estou fazendo, estou bebendo, estou saindo, correndo, indo atrás. A vida que eu vivo aqui fisicamente, que você está olhando, olha lá, e a vida que vivo agora na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. É o apóstolo Paulo dizendo isso. Só que é um grau de maturidade absurdo, cara. Mas porque ele leu o Antigo Testamento, sabia tudo, e aí o professor dele falou, ops, vem cá. Deixa eu te reexplicar isso. E Jesus ele sai de cena, fica muito tempo, tem que pesquisar, ele sai uns 10 anos de cena, fica lá na cidade dele, depois que ele se converte, ele vai dizer isso. Aí depois, uma viagem que o Barnabé vai lá, cadê o Paulo? Chama o Paulo. É assim, só que passa muito tempo, a gente tem que conhecer essas coisas, tá bom? E você vai conhecer na igreja, quando você estudar. Ó, não aniquilo a graça de Deus. Quer dizer, eu não anulo a graça de Deus. Porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Se eu preciso ainda ficar fazendo coisas para ser salvo, Cristo morreu em vão. Então, olha, acabou, capítulo 2. Você fala assim, isso eu não entendi muito bem, não. E isso foi só uma discussão da circuncisão ou não. E quem defender a circuncisão, tem um encontro com Cristo e fala, ixi, entendi errado. Preciso ter humildade de consertar. Pessoal, ó. É como se já aconteceu comigo isso. Eu fiz um exercício lá, e aí eu troquei um sinal, ao invés de dar 2 e 4, deu menos 2 e 4, vamos embora. Mas lá na equação era menos 4 e 8, sei lá. Um sinal mudou a questão. Não, é que eu estava corrigindo, mudei o sinalzinho, deu o delta lá, pum. Pessoal, mas a equação lá era menos e mais. Ixi, peraí, então para. Faz o seguinte, muda ali e considera isso aqui. Depois eu faço lá. Quer dizer, tem que humildade de reconhecer o erro. Fala assim, ó, bom, vamos caminhar juntos. Fala. Isso. É a mesma conexão. Ó, deixa eu só, para você que está aqui na aula, dizendo, o pastor Fernando está perguntando, é a mesma conexão do batismo e ceia. O batismo salva? A ceia salva? Não, mas, olha que interessante. Você quer morrer hoje? Quem quer morrer hoje?
Ó, quem é que está... Vamos sério, hein? Isso aqui vai pegar... Quem é que está preparado para morrer? Se você não está preparado para morrer, você não está preparado para viver. Falando sério. Por quê? Porque essas coisas de... Já que você vai viver, o próprio Cristo dá um exemplo do batismo de João Batista, né? Ele vai, como ele ia viver algum tempinho, fala, pessoal, olha, é o seguinte, vocês estão me vendo, né? Mas sabe essa pessoa que está vendo agora aqui? Dentro de mim está tendo um pensamento diferente. Eu quero parecer com Cristo. Então eu quero combinar com vocês uma coisa. Ó, quando eu submergir, eu estou morrendo para essa vida que você me conheceu. Quando eu emergir, você aparentemente, eu vou viver na carne. Mas não mais eu viverei. Cristo viverá em mim. E tudo que eu fizer, haverá uma luta. Porque dentro de mim, há uma luta. Onde eu quero fazer algumas coisas, e o Espírito fala, não, não faz. E o Espírito faz alguma coisa, não, eu não quero. E isso ele vai explicar nessa carta. Então, se eu morrer hoje, eu fui batizado, estou salvo. Se você creu que Jesus Cristo é o Cordeiro Santo que tirou o pecado do mundo, se você conversou com Ele, na sua intimidade, ninguém pode falar que não. Você vai ser salvo. Mas como você vai viver muito, porque Deus escolheu para você pregar para muita gente, segue o jogo. Se batiza. Mostra para as pessoas que você não é milagre, é santificação pela palavra. Aí a ceia é o seguinte, as pessoas então matavam carneiro, matava isso, sacrificava para Deus, e Deus falou assim, não, para. Ó, eu sou o último sacrifício. A partir de agora, quando vocês se reunirem, faz assim, ó, esse é o pão que vai simbolizar a minha carne. E esse é o vinho que vai simbolizar o meu sangue para vocês. Façam isso sempre em memória de mim, para lembrar o que eu fiz para vocês. Então, assim, é uma prática de reunião. Só que, aí tem igreja, tinha que ser Corinthians para dar trabalho, né? Os caras não comiam, tem ceia amanhã na igreja, vamos comer tudo lá, beber. Aí o Paulo, o que está acontecendo aí? Aí o Paulo dá uma bronca nos caras. O que está acontecendo? Então, é só para vocês entenderem que a ceia e o batismo, Jesus veio e falou, a partir de agora, é assim. Faz isso. É como agora, eu vou falar com um casal, que eles estão brigando lá, e sempre quando briga o casal, né? Eu vou separar. Eu falo, vem cá. Vamos sério. Você vai arrumar outro. Por quê? Você quer ir para o céu? Porque o seu Cristo diz o seguinte, olha, eu odeio o divórcio. Se você se separar, você vai ficar até o fim sem arrumar nenhuma outra mulher? Então, melhor não. Então, assim, só que a gente tem que estudar, entendeu? Porque senão, eu caso, você pai. Tem cara com 5, 10 casamentos. Mas, enfim, olha, pessoal, estudar Gálatas é uma das cartas, né? Nós estamos estudando nessa ordem que aparece na sua Bíblia, para você entender que nós temos que aprender a lidar com as situações do dia a dia. Esse problema da circuncisão é um que o apóstolo Paulo encontrou e para dizer o seguinte, olha, calma, Cristo em mim é muito mais importante. Hoje nós temos outros problemas que nós vamos estudar no momento oportuno. Quando chegar aos capítulos 5 e 6, o Paulo chuta o balde, meu. Aí ou se você não conseguir se ver ali no 5 e 6, você tem que chegar em casa e bater um papo com Cristo. Senhor, eu não estou entendendo muito bem isso aqui, não. Se o Senhor está em mim, me revela. Ele vai estar em você, ele vai se revelar, porque ele é o autor da palavra. Tá bom? Obrigado pela sua presença. Deus continue falando com você.